Olá, gente boa aqui do canal, Paulo Maués Corrêa, mais uma vez com vocês. Histórias de gente desaparecida são muito comuns, e isso nos grandes centros urbanos. Para vocês terem uma ideia, em Belém, uma TV local tem um quadro chamado Desaparecidos. Mas isso acontece não só no centro urbano, gente. No interior também isso é muito comum. Mas pode acontecer de esses desaparecimentos serem decorrentes da ação de um ente sobrenatural. E é a respeito disso que eu vou tratar no vídeo de hoje, contando uma história em que há essa atmosfera sobrenatural. Se gostou do tema, não esqueça, por favor, de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário, seu like. Se quiser contar uma história parecida ou, enfim, do gênero, só escrever aí embaixo, de repente faço até um outro vídeo para expor a sua história. A história que eu vou narrar, gente, eu coletei no município de São Sebastião da Boa Vista. Eu fui dar um curso lá pela Universidade Federal do Pará e coletei várias histórias, né? E dentre essas histórias, essa que eu vou apresentar para vocês, que me foi contada pelo Roberto Costa Castilho, que foi meu aluno lá. Ele é professor de língua portuguesa na comunidade de Furo Grande, no Rio Pracuúba Miri. Vejam como eu sou meticuloso na identificação dos meus narradores. O Roberto me contou que na família do pai dele que se chama Raimundo, mas no interior você já sabe como é que funciona, né? A pessoa tem um nome e tem um apelido, de modo que na maioria dos casos o sujeito é muito mais conhecido pelo apelido do que pelo nome próprio. Então, no caso do pai do Roberto, que é o seu Raimundo, o apelido dele é Padeiro, todo mundo o conhece como Padeiro. E a família dele tinha um costume que era de sair para um campo, né, chamado Campo de Natureza, para jogar futebol, né? Esse campo o Roberto localizou para mim perto do Furo Grande, né? Eu não sei localizar, mas eu estou dando as localizações. De repente, alguém conhece o ambiente, vai pensar que eu estou inventando, então pode ir lá conferir com quem conhece. E certa vez, a família do senhor Raimundo foi, né, do padeiro, e nessa viagem também embarcou um primo do Roberto, que é o Andrei. Aí foi aquela alegria, né, gente, no passeio e tudo mais. E, em dado momento, as pessoas observaram que o Andrei havia desaparecido. Então, indaga daqui, indaga dali, chegaram à conclusão de que ele havia ido para o barco e deveria estar esperando por lá que o grupo todo retornasse para voltar para casa, né? Só que, na hora em que todo mundo voltou para o barco, olha a surpresa, o Andrei não estava lá. E aí, nesse caso, o jeito foi todo mundo voltar para fazer procuração do garoto. Todo mundo começou a procurar por ele, gente. Mata mesmo, né? E procura, 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 nada de achar. Até que, num dado momento, um dos jogadores de futebol avistou o Andrei, ao longe, né? Parado e olhando para a copa de uma árvore. Ele estava como se hipnotizado, se congelado, assim, paralisado ali, simplesmente olhando naquela direção. Diante dessa cena, o rapaz que o localizou começou a gritar, chamando pelos demais, né? Para irem lá, que ele havia achado o garoto, o Andrei. Todo mundo chegou, foi aquele alarido, né? Agarraram o menino, levaram, ele estava simplesmente, gente, praticamente catatônico, ele não tinha expressão alguma, ele não falava nada e, detalhe, já estava ardendo em febre. Levaram para o barco o menino no mesmo estado, chegaram em casa, ele ficou na mesma situação por mais 2 dias. No terceiro dia é que ele começou a voltar a si e pôde falar um pouquinho a respeito do que aconteceu. Ele contou que realmente ele estava indo para o barco, como haviam pensado, né? Só que no meio do caminho ele encontrou uma mulher de cabelo branco, uma velha, né? Que ele nunca tinha visto. E ela disse para ele que o caminho não era aquele, o caminho para o barco era o caminho oposto. E ele simplesmente a seguiu, ele foi atrás dela. Ele contou que quando ele avistou aquela velha, ele ficou paralisado, não conseguia se mexer. E quando ela se direcionou ao rumo que ela dizia que era o correto, ele começou a se movimentar, só que sem vontade de se movimentar, gente. É como se fosse uma força magnética que estava puxando o Andrei no mesmo rumo daquela velha. E aí ele foi seguindo, foi seguindo, foi seguindo, até chegar às cabeceiras de um igarapé. E foi nesse ponto
que o rapaz que o localizou começou a gritar por ele e depois começou a gritar pelos demais. E, misteriosamente, essa mulher simplesmente desapareceu. Essa história ainda hoje é muito lembrada na família do Roberto. O Andrei, depois dessa experiência, ficou com medo de voltar àquele lugar, nunca mais foi com os parentes jogar bola naquele espaço, com medo de ser novamente abordado pela velha, pela mulher de cabelo branco. E o que as pessoas consideram é que ela era um ente sobrenatural, que ela era uma figura de encantaria, né? Tanto é que ela dizia que queria levar o Andrei para o lugar onde ela morava, que era um local muito diferente daquele em que eles estavam. E realmente, se não aparece o rapaz para chamar por ele, para fazer aquele estardalhaço, ela teria levado o Andrei para esse outro mundo e dificilmente se teria notícia dele. Há inúmeras histórias com esse mesmo perfil, algumas atribuídas aos ditos encantados, que são os caruanas, os habitantes do fundo, outras a outros seres, né, também ligados à encantaria, como é o caso dessa velha, dessa mulher do cabelo branco. Gostou da história? Não esquecer de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário, seu like, uma história de repente. E aí a gente se vê num próximo vídeo. Fique à vontade para passear pelo canal. Tem muita coisa interessante aqui. Aposto que você vai aprender bastante a respeito de arte e de cultura. Grande abraço, gente. Obrigado.